Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, como estão? Muito bom estar com vocês aqui novamente. Agradeço a disponibilidade de todos nessa tarde de sábado para dedicar um pouquinho aos nossos irmãos animais. E quando a gente se dedica a eles, a gente traz benefício para nós mesmos, para o próximo, para todos aqueles, porque tudo que é bom, tudo que a gente dedica, ela é devolvido, não é mesmo? Então, é muito bom poder estar aqui com vocês nesse trabalho maravilhoso que o CEF desempenha aí para nós. Vou pedir desculpa um pouquinho, porque eu tô numa crise de rinite, essas mudanças de tempo atacam minha rinite e então eu tô bem ruim a semana toda. Então, alguns momentos pode ser que eu espirre, que meu nariz coce, tá bom? Então, vou pedir para todos sentarem confortáveis nas cadeiras, fechar os olhos, vamos nos concentrar nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, vamos nos conectar com o plano espiritual que aqui está, o plano espiritual que neste momento acompanha os nossos trabalhos. Vamos pedir que ele esteja neste momento conosco, nos ampare, nos acalme nossas aflições, para que a gente consiga se concentrar nesse momento, tá bom? E vamos agradecer a todos aqueles que nos deram essa oportunidade de estar aqui, agradecer aos nossos mentores que nos acompanham, agradecer aos protetores. E para iniciar nossos trabalhos de hoje, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os nossos lares, os nossos familiares, as relações que temos dentro dos lares, dentro das famílias e os resgates que temos em relação a isso. Bom, gente, a família, ela pode ser considerada a nossa primeira escola do amor, primeira escola das desavenças, né? São aquelas pessoas com que a gente, inicialmente, assim que encarnamos, nos dedicamos e nos encontramos. Então, ele é uma escola de amor. Por que é uma escola de amor, né? E não de brigas, enfim, de outras coisas. Porque é no lar que a gente tem que aprender o que é realmente o amor trazido por Jesus. É no nosso lar que a gente encontra tanto aqueles espíritos que por algum motivo estão em desavença conosco, né? Então, enfim, em função de débitos passados, em função de provas que temos que passar, mas também encontramos aqueles que são diferentes de nós. E eu acho que é isso que é importante a gente perceber. Não necessariamente os nossos vínculos nos lares são aqueles que precisam e que possuem débitos, enfim, ou alguma dívida. Na verdade, eles são seres que pensam de maneira diferente de nós. E por que isso é importante dentro de um lar? Porque é dentro do lar que a gente tem que praticar a tolerância. Independente se existe um vínculo de outras vidas, e esse vínculo pode ser ruim, pode ser um vínculo que traz sofrimento ou dor. O principal é a gente pensar que é a escola de amor onde vamos encontrar pessoas
com opiniões diferentes. Então é aí que a gente começa a praticar a nossa tolerância. Então, podemos ser amigos, espíritos afins, amigos de outras encarnações, mas não necessariamente pensamos iguais. Então, e vindo nessa família, é aí que a gente vem para aprender a praticar a tolerância que Jesus nos trouxe. Por isso que é tão importante os vínculos familiares, né? Nessa existência, a convivência familiar. Claro que a gente sabe que existem algumas famílias, algumas situações bem complicadas, alguns espíritos bem complicados, mas que esses espíritos vieram nessas famílias por conta de missão das famílias, para poder amparar essas pessoas. Mas isso não necessariamente é uma regra. Então, se porventura houver desavenças em família, não leve como sendo uma prova, mas sim pode ser um aprendizado para a gente conseguir praticar a nossa tolerância e ver o olhar do outro, né? Porque esse outro tem outras bagagens espirituais e outras bagagens pessoais também, e que podem trazer, né, as suas opiniões formadas. Enfim, então, isso é importante. E onde os animais entram, né? Animais, diferentes de nós, eles não têm prova, né? Então, eles não precisam cumprir nenhuma obrigação, né? Nenhum tratamento, enfim, por conta de outras existências. Mas todos os animais, para todos, né, existe um plano espiritual atuando na sua existência. Então, como a gente já tratou, né, como a gente trata no curso de espiritualidade dos animais, Deus, ele está presente em todas as formas de vida. Então, desde o início do princípio inteligente, né, existem espíritos, tanto elementais quanto espíritos da mais elevada categoria, atuando para que os processos funcionem. Então, toda encarnação espiritual existe um planejamento e um acompanhamento, né, divino. Então, os animais estão aqui com esse acompanhamento, né? Em alguns momentos, eles vêm com um objetivo. Então, e pode ser dos mais variados. No caso das famílias, né, onde esses animais vêm e têm uma vida feliz, eles têm o objetivo de auxiliar muitas vezes, né, na convivência dessa família. Então, os animais, eles têm sim esse poder de auxiliar a convivência, de praticar a tolerância de uma maneira mais pura, mais livre, mas eles também podem estar conosco em função de dores existenciais nas outras encarnações. Então, aqueles animais que porventura tiveram um sofrimento muito grande, eles podem ter esse bônus, né, de vir em famílias boas, famílias que vão auxiliar seu desenvolvimento e que vai lhe trazer uma vida feliz. Então, isso também pode acontecer. Agora, aí a gente pode pensar, né? Então, se eles não têm débito, né? Por que eles nascem e estão localizados em famílias que praticam a crueldade, né? E aí a gente tem que lembrar do livre-arbítrio. Cada um pratica aquilo que quer, né? De acordo com o seu conhecimento e com as suas vontades. Então, o que é praticado ao outro é do livre-arbítrio. Então, eu como homem tenho um livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal. E isso vai de acordo com o meu conhecimento, com as minhas vontades e com o que eu me conecto, né? Então, a conexão, as vibrações também estão muito interligadas com isso. Então, tudo está conectado para que o meu comportamento seja adequado dentro daquela família ou não, mas seja adequado dentro de uma sociedade, seja adequado dentro do bem, né? Fazendo sempre o bem ao próximo, pensando sempre em estar no lugar do próximo. E isso também se aplica aos animais. Então, se porventura um animal foi colocado numa família para auxiliar aquela família, os seus vínculos, e isso não aconteceu, e isso é puramente em função do livre-arbítrio da família, né? Não do animal. Aquele animal vai ser amparado, aquele animal estará amparado espiritualmente, passará por dificuldades,
mas isso não vai impor provas a eles, e sim àqueles que praticaram. Então, a lei divina, ela é perfeita. É uma lei, né? É uma lei que se aplica a todos, independente do que você seja, da sua missão, ela se aplica a todos. E é isso que funciona, né? Então, a gente tem como resultado disso tudo que a gente tem que sempre praticar a tolerância com os nossos amigos, nossos colegas e se apoiar na oportunidade de termos animais conosco, pets conosco, para nos auxiliar nessa caminhada. E aí agora, para encerrar, vamos fazer uma vibração especial esse sábado, uma vibração para o Pantanal, o Pantanal que passou por momentos de queimada muito severas, mais severas que a de 2020, e graças a Deus, 2020 ou 2022, não me lembro agora, mas graças a Deus veio a chuva e os focos de incêndio, que estavam em mais de 10 mil, foram contidos e controlados. Mas agora o Pantanal vai ter que se recuperar. Então a gente vai vibrar com um plano espiritual maravilhoso que acompanha essa casa, os espíritos zoófilos, os espíritos do meio ambiente, para que auxiliem aqueles que estão dedicados nessa missão, no poder de resiliência, de restauração do nosso planeta. Que o planeta não sofra em função de poucos, né? Que nosso planeta, que nosso bioma é maravilhoso. Quem não teve a oportunidade de conhecer o Pantanal, eu indico, para que ele possa se restabelecer, que ele não sofra em função de poucos, né? Que tem outros objetivos na vida e não aqueles que visam o bem maior. Então vamos sentar confortáveis na nossa cadeira, vamos pedir que o plano espiritual esteja aqui conosco e ele consiga trabalhar esses fluidos que sairão da nossa vibração. Peço que todos entreabram as bocas para que os fluidos vitais que consiga se transformar nesse fluido cósmico universal que vai ser trabalhado pela espiritualidade. E esse fluido possa ser levado até o Pantanal. Que neste momento ele seja amparado pela espiritualidade, que utilize como bálsamo aos animais que têm dor, que sofreram queimaduras, a todas as árvores que neste momento estão queimadas, que o bálsamo consiga consolar as dores físicas e as dores emocionais desses espíritos que estão estagiando neste momento em plantas, em animais. Vamos vibrar para todos aqueles que neste momento se dedicam a amparar, a restaurar e restabelecer o meio ambiente. Vibrar para que eles tenham força e que o plano espiritual esteja com eles. Que essa vibração especial possa acompanhar essas ações maravilhosas que estão sendo neste momento trabalhadas lá. E que esses animais consigam se restabelecer e voltar para suas vidas, para suas matas. Que a água possa brotar novamente e trazer a vida, as aves, peixes, aos répteis e mamíferos. Que essas vibrações especiais possam auxiliar ao plano espiritual. E agradecemos a chuva bendita que veio nos últimos dias e trouxe acalento àqueles que precisavam desses focos. Ao homem pantaneiro que muito se dedica também e que sofreu, perdeu suas terras, suas plantações. Vamos vibrar que os espíritos também possam auxiliá-los a enfrentar esse momento. E assim, encerramos as nossas vibrações, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui e a oportunidade de conseguirmos doar amor, doar sentimentos vitais para aqueles que neste momento passam necessidade. Agradeço a todos vocês por estarem aqui nessa
mais nessa tarde de sábado. E encontro vocês nos próximos aí que teremos pela frente. Um grande beijo. Ótimo final de semana.